Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Tirar agora isso daqui, paz do Senhor, amados, para colocar isso daqui, né? Porque os dois juntos não funcionam. Coloca um, soa tudo, embaça tudo, fica difícil, né? Então, e sem isso daqui não dá para ler. Mas, tirando a máscara aqui, eu estava esses dias, antes de eu começar aqui na palavra, eu quero compartilhar com a igreja uma reflexão que veio pela internet, nesses recadinhos do YouTube, assim, veio uma reflexão sobre a máscara. E a mulher que passava essa reflexão, ela falava tão baixinho, tão bonitinho, tão meiguinha, tão queridinha, assim, sabe? E ela trouxe uma reflexão da máscara que para mim, eu não aceitei. Porque ela disse assim, porque minha tia me fez essa reflexão e eu gostei muito, porque a máscara, ela pega o meu queixo e puxa para baixo, pega o meu nariz e puxa para baixo, pega minhas orelhas e puxa, e sela a minha boca, passa um zíper na boca. E eu acho que quem puxa o nosso queixo para baixo, quem precisa puxar o nosso queixo para baixo não é a máscara, porque isso daqui é uma coisa que a gente está usando porque é obrigado a usar. Quem puxa o nosso queixo, o nosso nariz para baixo, nossas orelhas, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? É Ele que tem que fazer isso, porque nada tão superficial como uma máscara, né, vai fazer o que é necessário fazer nas nossas vidas, né? E a nossa boca, ela não pode ser fechada para tudo. Ela precisa ser fechada, assim, por algumas coisas, por algumas palavras. Mas a nossa boca, ela precisa ser ungida para que nós possamos usar ela de uma maneira sábia, né? Afinal de contas, nós fomos enviados por Deus para apregoar o Evangelho, ministrar pessoas. Todos vocês que estão aqui, todos vocês têm dons e talentos que vai sendo desenvolvido e vocês vão crescendo, e quando vê, vocês nem perceberem, vocês estão lá na frente. Eu nunca imaginei que Deus ia me colocar aqui em cima para falar da palavra dele. Nunca imaginei. Então, essa reflexão da máscara, eu não aceitei para mim. Porque eu sei que isso daqui, em nome de Jesus, logo, logo vai ser tirado. Então, eu acho que nós temos que continuar se abaixando na presença do Senhor, na presença de Deus, e sendo humilde, falando aquilo que é necessário falar, sim, mas a nossa boca não tem que ser fechada de jeito nenhum. Porque como que vai ser pregado o Evangelho? Aqueles que precisam, se a nossa boca estiver fechada, né? Então, nós precisamos ter a nossa boca bem aberta para falar do Senhor para as pessoas. Hoje a palavra que Deus me deu eu quero começar aqui em 2 Crônicas, capítulo 18. Quem tem a Bíblia pode ir vendo aí, eu já vou lendo para nós não nos atrasar, porque para não ficar, né? Está escrito assim: quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado ao rei Acabe de Israel por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe em honra de Josafá, dos que haviam ido com ele. O rei Acabe deu um banquete para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas, e procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote Gileade. Ele perguntou a Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados iremos lutar com você. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, e eram 400, e perguntou: devemos atacar a cidade de Ramote ou não? E eles responderam: ataquem, pois o Senhor Deus lhes dará a vitória.
Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nos consultarmos ao Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaias, filho de Anla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. E aí, não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial, mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaias. Os dois reis, usando suas roupas reais, estavam sentados nos tronos numa praça que ficava perto do portão de entrada de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas chamou Zedequias, filho de Kenana, fez um chifre de ferro e disse a Acabe: que o Senhor Deus está dizendo isto: com este chifre o Senhor lutará contra os sírios e derrotará completamente. E todos os outros profetas profetizaram a mesma coisa, e eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, o rei, vencerá, o Senhor Deus lhes dará a vitória. Então, enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaias disse a ele: todos os profetas profetizaram que o rei terá sucesso, é melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaias respondeu: juro pelo Deus vivo que eu falarei o que o meu Deus mandar. Quando Micaias chegou ao lugar onde estavam o rei Acabe, ele perguntou: Micaias, o rei Josafá, eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaias respondeu: ataquem, pois vencerão, Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: quando você falar comigo, em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaias respondeu: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros, como ovelhas sem pastor, e o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que ele nunca profetiza coisas boas, ele sempre diz alguma coisa ruim? Micaias continuou: agora escutem o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito chegou perto do Senhor Deus e disse: eu enganarei Acabe. O Senhor perguntou: como? E o espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então o Senhor ordenou: vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaias terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que o Senhor Deus fez com que todos esses seus profetas mentissem, mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, o rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaias, deu um tapa no rosto dele e perguntou: quanto foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaias. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem: um dos seus oficiais: prenda Micaias e leve a Amon, o governador da cidade, ao príncipe Joás. Diga a ele que o joguem na cadeia e ponham pão e água até que eu volte são e salvo. Micaias exclamou: se o Senhor, o rei, voltar em paz, então, de fato, o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. Então aqui nós vemos um rei
o rei Acabe, um rei mimado, um rei que não podia ouvir a verdade, um rei que queria ouvir aquilo que agradava a ele. Eu quero fazer isso, então todo mundo tinha que chegar ali e dizer amém para ele, dizer pode fazer, tá certo, você pode continuar fazendo que você vai dar tudo certo. Então o profeta veio, os profetas dele todos foram enganados, todos mentiram para ele, e aí Micaias chegou e profetizou a verdade. E a gente vê hoje em dia muitas pessoas não podendo falar a verdade nem dentro da igreja, porque Micaias ali, ele chegou, aplicou a verdade, falou o que ele tinha que falar, levou um tapa na cara e foi preso, porque o rei queria fazer aquilo que ele queria fazer. O rei queria que todo mundo aplaudisse tudo que ele estivesse fazendo. Eu anotei alguma coisa aqui que Deus falou muito comigo, porque dele dentro tem outro Deus, a rejeição, o mimo, a bajulação. Se não tiver alguém mimando, bajulando, ele reclama, fica mal, tudo do bajulador intenso. E aquele rei, ele precisava de alguém sempre ali como uma capa, cobrindo ele, dizendo vamos. Ele pegou o outro, inclusive o outro, ele levou o outro como ele disse para o outro, vamos para a guerra. Aqui, se a gente continuar a leitura que a gente vai ver, vamos para a guerra. Você usou o outro como um escudo na vida dele. Você vai e usa a tua roupa de rei. Eu não, eu vou com uma roupa simples, porque eu vou deixar, tipo assim, eu vou colocar você. O outro estava ali como amigo, né? Ele estava pegando o outro para ser amigo dele, mas era um cara perigoso, porque ele tirava a roupa de rei e colocava o outro no fogo. Então, nós precisamos entender bem isso, porque senão vamos achar que Deus não nos ama, porque se Deus me ama, eu não preciso passar por isso, eu não preciso perder, eu tenho só que ganhar. Toda luta que eu passar, eu tenho que ser vencedor. Eu não posso passar por uma doença, não posso passar por uma enfermidade, eu não posso passar tudo. A pessoa que é mimada, como esse rei era, e o outro também era, os dois, um era mimado, o outro bajulava, e assim os dois estavam sempre juntos, né? Então, quando a gente é mimado como eles, a gente não pode passar por um problema, por uma rejeição, a gente sempre tem que ter alguém ali cobrindo, fazendo de capa, acudindo, salvando, dizendo não, vai dar tudo certo. Nós não temos forças para lutar, nós não temos coragem de ir em frente. Nós paramos no meio do caminho, nós ficamos paralisados. E Josafá, ele colocou o outro amigo na guerra de frente com roupas reais, para que os inimigos viessem e matassem o amigo, e não ele. Ele foi avulso, foi de qualquer jeito, não vestiu roupas reais, tipo assim, para ninguém me conhecer, porque eu não quero ser morto. Eu vou colocar o outro que está aqui como meu amigo. Ele matou os bois, cevou tudo aqueles bois, matou, alimentou o outro para colocar o outro na guerra, na frente, né? E ele ficar de bem do lado. Então, aqui eu coloquei aqui, quem tem problema de rejeição, mimo, bajulação, não se sente amado, se sente reprovado se não tiver alguém sempre ali bajulando, dando tapinha nas costas, sempre como uma capa cobrindo. E Deus sempre vai usar um ser humano para nos tratar. E até o diabo também, porque ali um anjo chegou diante de Deus lá, quando Deus conversava com os anjos, quem que ele ia usar, qual que ele ia usar, como é que ia fazer. Chegou aquele espírito de mentira e disse assim, não, deixa que eu vou lá mentir. Eu vou lá e vou enganar eles, vou dizer para eles mentir, eu vou lá, eu vou na mente deles para eles mentir para Acabe. Então isso era o quê? Não era um anjo de Deus, era um espírito de engano, que ia lá para enganar. Por quê? Porque ele era mimado. Porque ele era uma pessoa que ele precisava ser aprovado, que ele precisava. Então é fácil, e Deus disse, não vá, você consegue. Por quê? Por causa dele ser uma pessoa vulnerável desse jeito.
Às vezes temos problemas na igreja, com o irmão, precisamos ser resolvido, mas nós, por ser mimado ou bajulado, ficamos orando o tempo todo, dizendo que é o Espírito Santo que tem que fazer, que o Espírito Santo que vai convencer. Está acontecendo isso e aquilo outro, mas é o Espírito Santo que vai convencer. Eu não vou me indispor lá, eu não vou falar nada. Mas muitas vezes aquele irmão dentro da igreja está tão enrolado com uma situação que ele está vivendo, ele está tão mal com tudo aquilo que ele não consegue ouvir o Espírito Santo falar. Então, o Espírito Santo precisa usar a gente para chegar naquela pessoa, chamar a atenção daquela pessoa com todo o amor. Por isso que eu falo que nós precisamos da nossa boca. Chegar e conversar com aquela pessoa e falar: meu irmão, se você for por esse caminho, você se perde, né? Você não pode ir por esse lado, porque por esse lado você vai se perder. Volta para o caminho de Deus, vem para o caminho do Senhor novamente. E aí nós ficamos ali porque nós somos mimados e bajulados, nós ficamos com medo e ficamos jogando tudo para o Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo que faz. Não. Cada um de nós podemos sim ajudar o nosso irmão que está do lado. Isso é amor. Chegar no irmão, não só para dar tapinha nas costas, para dar beijo no rosto, para abraçar, mas chegar no irmão para dizer: irmão, pelo amor de Deus, saia daí, porque aí não está bem para você. Desse jeito você vai se perder, você não vai para o céu. E foi o que Micaias fez ali. Micaias chegou e profetizou e falou que era verdade, apanhou na cara e foi preso por causa dele falar a verdade. E muitas vezes nós, de medo de ir preso, de medo de dar nossa cara a tapa, nós nos escondemos, nós deixamos, é o irmão que está fazendo, é o outro que está fazendo, deixa eu cuidar de mim. Eu não vou me indispor, eu não vou falar. Eu vou deixar para lá, deixe que Deus vá lá e fale com ele. E aí nós ficamos orando e o irmão está tão perdido lá que ele não dá conta daquela situação sozinho, mas nós não temos coragem de chegar, porque temos, às vezes porque queremos o irmão dentro da igreja de qualquer jeito, né? Não adianta, o irmão está dentro da igreja de qualquer jeito, sem entender o plano de Deus na vida dele, sem entender que ele não está ali para estar de qualquer jeito, ele está ali para se salvar. Porque o importante não é estar dentro da igreja, é estar dentro da igreja também. Mas o importante é saber que quando chegar no dia de subir, nós está pronto para ir, né? O que adianta nós estar dentro da igreja e não se aprontar, não receber da palavra de Deus, não aprender, não ouvir os profetas falar? Os profetas estão aí. A palavra de Deus tem que ser profetizada, tem que ser falada, né? Precisamos aprender. E precisamos dar muitas vezes a nossa cara a tapa, e muitas vezes nós precisamos ir para a cadeia, a pão e a água mesmo, por causa da verdade de Deus, porque nós somos chamados para isso. Quando Deus está dentro de nós, é Ele que nos direciona, não as nossas vontades, nossas paixões, não é o nosso corpo fazendo movimento, é Deus movimentando ele. Não é nós que queremos, é Ele que quer, e o nosso corpo obedece. Quando é Deus que faz, irmãos, quando é Deus que está fazendo, nós temos coragem. Nós temos coragem. Por quê? Porque não é nós que estamos fazendo, é Deus. E Deus, Ele precisa de um vaso abençoado, pronto para estar ali, chegar e falar e ministrar a pessoa, porque nós não vamos chamar a atenção de uma pessoa do nosso jeito, nós vamos explicar a palavra para eles. Irmão, aqui a palavra está escrita assim, está escrito assim, está escrito assim. Vamos voltar para Deus, vamos voltar para o caminho do Senhor, né? E a igreja é assim, mas aquele pastor lá, aquele rei, aquele homem lá, ali diz na palavra que o povo estava espalhado, o povo de Israel estava espalhado. Ele não estava, né? O negócio dele era ir para a guerra, mas ele só precisou de uma forcinha do outro. Ele não tinha coragem de ir, porque ele era mimado, medroso, bajulado. Mas ele precisou do outro, chegou, ele já deu um banquete, agradou bem o outro e falou: agora você vai. Aí ele pensou: o outro vai lá e morre, e eu volto dizendo que eu ganhei a guerra, que eu sou o tal. Eu sou o rei que, né, ganhei a guerra. E esse aí vai morrer lá. Ou se ele não morrer, até eu mesmo mato ele. Os planos dele eram bem complicados. Rejeição, bajulação e mimo, tudo do lado de fora. A bajulação é a pessoa chegar, ficar mimando, bajulando, é aqui por fora, é carnal, é na nossa carne.
eu posso fazer com vocês, vocês podem fazer comigo. Tá um bajulando o outro, mas isso não gera salvação. Bajulação não gera salvação. E ser bajulado também não. É gostoso, né? A bajulação, ela afaga o nosso ego. E nós achamos que isso é amor. Isso não é amor. Bajulação nunca foi amor. Bajulação é bajulação. Amor é dentro, é de dentro, ninguém vê, é espiritual. Amor é espiritual, é por dentro, é do coração, vem direto de dentro. Então, é claro que nós podemos abraçar, nós podemos beijar o irmão, quando nós podemos bem, porque agora a gente não está quase que nem podendo, né? E podemos, né, fazer um carinho, tudo mais. Mas não devemos ficar bajulando, porque uma pessoa bajulada acontece como esse bajulado, acontece como esse rei aqui. Esse rei aqui, ele foi para a guerra e morreu, mesmo ele colocando o outro com as roupas lá reais, quando porque os inimigos iam matar bem o rei mesmo, era para ele mesmo a morte. Quando ele chegou lá, os inimigos atacaram o rei que estava vestido, né, que era o outro rei, e ele pensou, agora ele morre, mas aquele rei clamou ao Senhor e o Senhor protegeu ele. E o outro ficou escondido no carro dele, lá guerreando. Daqui a pouco, um soldado, não se sabe como, pegou a arma e acertou ele. E ele continuou naquele carro até o final da tarde, até morrer. Mas por quê? Porque um profeta de Deus que chegou para falar com ele e falou com ele, ele não obedeceu. Ele mandou prender esse profeta porque ele não quis obedecer à voz do profeta. Então, meus irmãos, nós que estamos aqui, nós somos irmãos. Eu sou repreendida pelos meus pastores e eu sou uma pessoa repreendida também pelos meus irmãos, e eu também falo quando eu preciso falar, porque eu amo. Eu quero ver o irmão no caminho do Senhor e não na beira do caminho. Eu chego e falo, né? Não sei se eu sou meiga, amável, porque cada um tem um jeito de chegar, mas, né, eu sou mais doidona assim, mas o que está aqui dentro de mim é verdadeiro. Eu não sou muito de por fora, sabe? Eu não sou muito, não sei muito fazer isso. Mas o que tem aqui dentro é de Deus. E quando eu preciso chegar, eu vou chegar e vou falar, meu irmão, volta para o caminho do Senhor. Aí onde você está não vai ficar bom para você. E o amor ninguém vê, porque ele é por dentro, ele é espiritual. Então não pense que muito abraço, muito beijo, muito tapinha nas costas, muita bajulação, muito tititi é bom para você, porque não traz crescimento isso daí. O que traz crescimento é o amor de Deus, que é o amor verdadeiro que vem de dentro. E nós vemos aqui que o problema desse rei aí, que terminou, Micaias apanhou e acabou indo para a cadeia, né? Levou um tapa na cara por falar a verdade. Então, muitas vezes, nós não falamos a verdade porque não queremos dar a nossa cara a tapa, e nem ir para a cadeia, nem perder a nossa cabeça, como João Batista perdeu, né? Mas ele foi para a cadeia cheio de Deus, porque nós temos um espaço dentro de nós que é de Deus, que só cabe Deus ali dentro. É de Deus, foi Ele mesmo que fez esse espaço dentro de cada um de nós. Deus fez um espaço para Ele ali dentro. E quando nós começamos de bajulação e de mimo e de deixar o espírito de rejeição agir na nossa vida, porque o que é? Uma pessoa que precisa ser bajulada, o que ela é? Uma pessoa que foi rejeitada a vida inteira, que passou por problemas familiares, que passou por isso e aquilo outro, e não conserta, e daí ela acha que isso vai encher o que está dentro dela aqui. Todo ser humano tem um vazio aqui dentro, tem um buraco muito grande, mas dentro desse buraco só cabe Deus. É o espaço exatamente para Deus. Não adianta nós querer colocar o irmão, a igreja, não adianta nós querer colocar, porque esse espaço é de Deus. Então nós precisamos amar o nosso irmão, mas não colocar ele no lugar de Deus e nem levar essa pessoa como se fosse Deus. Então eu vejo aqui nessa palavra que Micaias, ele falou a verdade e ele foi para a cadeia, mas ele foi cheio, o espaço dele estava cheio de Deus. O espaço dele ali dentro dele estava ocupado pelo Senhor. E o rei foi para a guerra e morreu vazio, sem Deus, por ser mimado e bajulado. Né? Agora eu quero ir aqui para
Gênesis, capítulo 3, palavra boa, livro de Gênesis, quer dizer, a Bíblia inteira, né? Muito gostosa de ler, né? Gênesis capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler, é uma palavra tão tremenda, tudo, mas eu vou pegar poucos capítulos e versículos aqui para mim não me aprofundar muito. Aqui eu vejo outras pessoas que eram mimadas. Adão e Eva, mimados, eles... nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus, então costuraram folhas de figueira para usar como tangas. Eles perceberam que estavam nus, porque ali eles pecaram contra Deus, e aí eles perceberam que estavam nus e foram pegar folhas de figueira para fazer para eles uma veste, uma tanga, para tampar a nudez. E a palavra, na minha versão aqui, talvez em outras versões fale outra coisa, mas na minha versão fala tanga mesmo. E eu tenho certeza absoluta que o estilista deles ali era o diabo. Porque não pela folha da figueira, porque a folha de figueira foi Deus que fez. A folha da figueira é abençoada. Então tudo que tem no mundo é abençoado, porque foi Deus que fez. O diabo nunca fez nada. O diabo só pega as coisas de Deus para dizer que ele pode alguma coisa, mas ele nunca fez nada. Tudo que Deus fez ali no primeiro capítulo, Deus diz assim: Deus fez tudo e viu que tudo era muito bom. E o estilista ali daquela tanga foi Satanás, porque ele já pegou antes, porque Adão e Eva podiam correr para Deus. Pequemos, erremos, sim, mas vamos correr, o Pai vai vir, nós vamos correr para os pés dele, vamos se jogar nos pés do Senhor, vamos nos render ao Senhor, vamos pedir perdão, ele vai nos perdoar imediatamente, porque a palavra de Deus diz que Deus não recusa um coração quebrantado, né? Todo aquele que se quebranta diante dele, ele vai perdoar. Não tem um pecado que Deus não perdoe, desde que você se rasgue, como cantou o louvor ali. Eu me rasgo por inteiro, né? Quando a igreja se rasga, quando nós se rasgamos por inteiro, Deus está pronto para nos abraçar e nos amar. Mas antes deles pensarem em pedir perdão, Satanás, eu tenho certeza que ele já foi dizendo: agora, está vendo? Vocês estão aí pelados, vocês não podem se apresentar na presença de Deus desse jeito, vão fazer uma roupa para vocês vestirem, pega aquela folha, faz isso, faz aquilo. E ali eles fizeram aquelas tangas para pôr. Esses dias eu estava vendo, eu passei na frente de uma... Eu já estava com essa palavra aqui mais ou menos aprontando para me mostrar, e eu passei na frente de uma igreja, e eu vi, infelizmente, né, a gente fica tão triste, né, porque, meu Deus, na frente de uma igreja, uma moça no altar, com uma tanga, bem curtinha, assim, bem, uma saia jeans, assim, muito curtinha, ainda era meio aberta dos lados, assim, e ela estava, eu acredito que era do grupo de louvor, né, ela estava lá em cima, e eu olhei assim e falei: olha a tanga, olha o modelito do diabo ali. Porque uma pessoa naquele estado, em cima do altar, ninguém vai assistir aquele culto, né? Era muito curta a saia, muito... E eu falei, Senhor Deus, tem misericórdia, não permita que a igreja comece a entrar por esse lado e permitir tudo por querer ter. Porque tipo assim, não, eu não vou exortar, como Micaias fez, ele chegou no rei e falou a verdade para aquele rei. Eu não vou exortar essa pessoa, não vou dizer: não, desse jeito você não vai subir lá. Vai lá primeiro, vai pôr uma roupa, depois, né? Mas não, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer, a pessoa vai embora. Não vem mais para a igreja. Então eu vou deixar de qualquer jeito. O importante é que a pessoa está aqui. É o ditado das pessoas: o importante é que está aqui. Não precisa... o Espírito Santo vai convencer. O Espírito Santo não vai convencer de jeito nenhum. A pessoa não está em condições de ouvir o Espírito Santo. A pessoa está necessitando ali de um profeta de Deus para chegar nele e falar: irmão, esse não é o caminho, saia daí, você vai se perder aí, não dá certo o negócio aí. Mas eles fizeram aquela tanga, como se essa tanga desse tamanho, uma folha de árvore que é tão frágil, a folha de árvore ela é verdinha e bonita enquanto ela está lá no pé grudadinho, né? Ela saiu de lá, ela já murcha, ela já se rasga, o sol seca, você aperta ela, ela vira pó.
Então não era uma roupa decente, era qualquer coisa, mas era simplesmente para pegar eles e dizer: agora vocês põem essa roupa e vão lá para trás da árvore, se esconder de Deus, porque ele não pode ver vocês estão pelados. Uma coisa que Deus não estava acostumado com eles desde o início, ele fez eles pelados e colocou lá. Então essa é a tanguinha que Satanás apresenta, né, para as pessoas se vestirem e achar que estão vestidas. E a gente vê por aí, né, infelizmente, até dentro da igreja e até no altar do Senhor, né, essas roupinhas assim. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que daí quando for para eles saírem de lá do jardim, que daí eles não ficaram lá porque como eles pecaram contra o Senhor, Deus foi e preparou uma roupa para eles, uma túnica. Uns falam que é uma túnica, outros falam, depende da versão, né? Mas aquela roupa que Deus colocou neles é essa roupa aqui, uma roupa de couro, uma roupa que espinho não rasga, uma roupa que eles realmente estavam vestidos, eles podiam entrar onde eles quisessem entrar, aquela roupa não se deteriorava, aquela roupa não se rasgava, aquela roupa era firme, era de couro de animais, de couro, então não se rasga, não se rompe, não, e Deus foi lá, e como Deus é maravilhoso, e diz assim: ó, eu continuo sendo teu Deus, vocês estão pelados, mas eu vou vestir vocês. E Deus vai lá e faz aquela roupa de pele do bicho para eles e cobre eles, cobre a vergonha deles, cobre a nudez deles, né? E ali a gente vê que Abel e Caim também ali no capítulo 4 ali, quando Deus rejeitou, né, a oferta de Abel, e Abel também, mais um outro cara mimadinho, não podia ouvir não, mais uma pessoa mimadinha. Irmão, nós precisamos se preparar para ouvir não, nós precisamos se preparar para ouvir coisas que às vezes nos joga lá no chão, mas nós nos levantamos de novo e estamos na presença do Senhor, nós não podemos ouvir não, porque já vem Deus de lá, né? Abel, quando ele ofereceu lá a oferta, e ali Deus mostra que o que nós temos que oferecer para ele não é feito com as nossas mãos. Abel ofereceu para Deus o que ele tinha feito com as mãos dele, o trabalho dele, o que ele tinha feito ali. E o outro não, o outro foi lá. O que é a vida? Quem que dá a vida? É Deus que dá. O outro foi lá e pegou um cordeirinho, um animalzinho lá dos dele, o melhor que tinha, o mais bonito, o primogênito, sacrificou e tirou as melhores partes e ofereceu para Deus. E aí Deus se agradou do sacrifício. Então, que os nossos animaizinhos, nós não venhamos ter dó de matar nossos animaizinhos que às vezes crescem aqui dentro de nós. Tem muitos animaizinhos que crescem aqui dentro da gente, que a gente tem dó de sacrificar para oferecer para Deus. A gente fica ali zelando daqueles animaizinhos, às vezes uns animaizinhos meio, né? Mas nós ficamos ali zelando, cuidando, porque é nosso, nós não queremos oferecer para Deus, e aí nós ficamos oferecendo aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, aquilo que está ao nosso alcance carnal aqui, aquilo que nós podemos mexer e fazer, mas não somos capazes de rasgar realmente, como esse louvor diz, de rasgar por inteiro diante de Deus e entregar para Deus o louvor que é devido, o sacrifício que é devido, que é aquilo de nos tirar de dentro de nós o eu, o meu ego, o meu mimo, o meu ai-ai, o meu ui-ui, o meu não posso, eu não dou conta. Tem pessoas que até a doença deles é maior do que a dos outros. Até a dor deles, se tiver uma dor numa perna, o outro tiver a minha... Não, a minha é maior. Por quê? Porque quer que alguém esteja ali, mimando. E essas pessoas, gente, sofrem, porque elas não têm vontade própria, elas vivem impulsionadas pelos outros, é os outros que empurram ela. Ela não é como, tipo Deus impulsionar Deus. Quando é Deus fazendo na gente, quando é Deus nos levando, gente do céu, Ele nos dá uma força que pode vir o que vier, vem o turbilhão que vier, nós estamos ali firme em Deus, porque é Deus que está fazendo em nós, e não nós fazendo para Deus. Nós fazemos para Deus sim, mas nós temos que estar prontos, preparados,
Porque quando a gente vai fazer para Deus também, é como Micaias. Às vezes você vai levar uns tapas na cara. Às vezes você vai parar numa cadeia. O outro lá foi oferecido a cabeça em uma bandeja. Mas é muito bom servir o Senhor. É muito bom. É muito gratificante a gente fazer a coisa certa, do jeito que Deus gosta, do jeito que agrada o coração de Deus. E aqui a gente percebe que aqui nasceu uma igreja, a igreja de Adão e Eva. Aqui nasceu uma igreja. A igreja de Adão e Eva é a igreja vulnerável, a igreja que é folha, se rompe, se rasga, murcha, seca, vira pó, se dissolve. Mas aí Deus, como Ele é misericordioso e maravilhoso, e ama eu e vocês. Ama vocês, Ele quer ter vocês perto dEle. Deus vem e pega e faz uma roupa de pele de animal e tampa a nossa nudez, nossas vergonhas, os nossos pecados, as nossas mentiras, os nossos roubos, as nossas prostituição, enfim. Não tem ninguém dentro da igreja que não foi alguma coisa na vida, não existe isso. Todos nós fomos alguma coisa. Às vezes aquele que nasceu dentro da igreja, chega um tempo, ele dá uma pirada, às vezes não se converteu e vai para o mundo. E lá ele vai pegar tudo que é tipo de coisa. Lá ele vai se encher de tudo que é coisa. Mas aí Deus é tão misericordioso que Ele vem com uma igreja verdadeira e veste novamente a igreja dele. Ele veste com couro, Ele veste com uma coisa resistente, Ele veste com uma coisa que você pode passar por onde você passar, no meio do maior espinheiro que você passar. Você vai sofrer no meio daquele espinheiro, mas as tuas vestes não vão se rasgar, porque você não está mais nu. Você não está mais com uma folhinha, com uma tanguinha. Não que aquela folha fosse ruim, a folha era abençoada, que foi Deus que fez. Mas o modelo dela era do diabo. O modelo dela eu tenho certeza que foi o diabo que fez. Então, nós precisamos deixar ser tratado pelo Senhor. Se permitir. Gente, eu tenho 66 anos. Eu levo cada uma pela cara, que olha. Mas eu dou graças a Deus, eu digo, Senhor, é o Senhor quem está me tratando, me moldando, porque lá no céu nós não vamos entrar de qualquer jeito. Ali gerou uma igreja fraca, frágil, movediça, de folha, mas Deus fez uma igreja, tornou novamente uma igreja forte, cheia dele, cheia do Espírito Santo, como uma couraça, tipo couro mesmo. Vou revestir a minha igreja novamente. Então vocês que estão aqui, meus irmãos, estão revestidos novamente. E olha, é se encher de Deus, buscar a Deus, não ter preguiça de estar na igreja, é realmente deixar cortar a cabeça. É realmente não ficar dizendo, hoje eu não vou porque eu estou tão cansado, preciso de mimo. Sou mimadinho. As pernas hoje, gente, você não sabe tanta dor nas pernas que eu tenho. Gente, você não sabe. Mas eu não deixo de vir para a casa do Pai, porque eu sei, o dia de amanhã, eu posso não ter mais condições de vir. Pode ser tarde demais. E não é porque eu sou velho, de 60 e poucos anos, não, gente. O novinho pode sair ali também, tá? E aí? Você está pronto? Você está vestido de couro? Você está vestido com a pelinha do animal lá? Quando o outro te trata mal, você libera perdão daqui de dentro, não daqui para fora? Da boca para fora? Tem que ser, não adianta. Você chegar e dizer, eu te perdoo na mesma hora, eu te perdoo. Mas teu coração está vontade de matar o outro. Então isso é igreja, é essa igreja que Cristo vem buscar. É essa igreja que o Senhor vem buscar. E muitas vezes nós deixamos de ir para a igreja por pura preguiça e ficamos dando desculpa e ainda mentindo. Mentindo muitas vezes. Por quê? Porque nós estamos lá com a mini sainha. Nós estamos lá vestidos de sainha do capeta. Né? Então Deus, Ele prepara. Quando Cristo estava lá reunido, ministrando um povo, que a família dele chegou lá do lado de fora, que alguém veio chamar ele e disse, Senhor,
lá do lado de fora está tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs te chamando. E ele disse, os meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe são esses que estão aqui me ouvindo. Esses que estão aqui me ouvindo são a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é para os laivianos. Os laivianos é aqueles que ficam em casa, na live. Só na live. Né? Eu assisto tudo na live. Eu gosto de assistir live também, irmãos. E assisto bastante e até mando para os irmãozinhos por aí. Só que assim, coisa boa também. Eu classifico muito, eu não escuto qualquer coisa não, gente. Não deixa, porque tem muitos profetas da saia por aí, da minha saia. Então, nós não podemos ficar assistindo qualquer coisa, porque a nossa mente precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da palavra de Deus. Nossa cabeça precisa estar inculcando Deus. E aí, os liveanos ficam em casa vendo a live, lá do lado de fora. Só que Cristo diz assim, aqueles que estão aqui, são esses. Então, eu digo para vocês, estão aqui. Gente, nós precisamos de largar de ser preguiçoso. Largar de ser mimado, dói, todo dói hoje, não consigo, não dá, hoje eu não consigo andar até ali, não dá, dá para tudo, mas para ir na igreja não dá. Vai no mercado, vai no médico, vai no açougue, vai ali, põe a máscarazinha, faz tudo, trabalha, né? Mas para ir na igreja não dá. Por quê? Porque está lá naquela igreja da tanga lá, não está na igreja da coraça, que aguenta repuxo, que aguenta a pegada. Não tem medo, não é coronavírus não, gente, que vai nos derrubar. Nós não podemos deixar coronavírus tomar conta de nós, não. Nós precisamos de Deus, a misericórdia de Deus. Eu quero ir aqui para Mateus, capítulo 3, para daqui a pouco nós começando a encerrar. Mateus 3,16. Fala do batismo do Senhor Jesus. Aí o que eu fico aqui, gente, aí a Bíblia é muito linda, gente. A Bíblia eu babo mesmo, sou bobona. Por Deus, eu sou apaixonada. Nossa, aqui diz assim, logo que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousou sobre ele. E do céu veio uma voz que diz, este é o meu filho querido. Aqui fala querido, uns fala filho amado, em quem tenho muita alegria. Diz aqui, algumas versões falam, tenho muito prazer, muito é o meu filho amado, em quem me comprazo, não importa. A coisa mais linda que aconteceu ali, né? Eu não sei quantos graus tem aquele deserto, né? O pastor Leandro, que estuda muito, que se aprofunda, ele sabe. Mas aquele deserto lá diz que é escaldante, diz que é um caldeirão, né? O deserto lá de Israel. A unção, eu fico pensando, imagina Jesus ali, ele entrou naquela água, recebeu o batismo, e quando ele sai dali, desce como um pássaro voando lá e pousa sobre a cabeça dele. E aí aquela voz, vocês imaginem a voz de Deus tão estrondante lá em cima, dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Irmãos, cada um de nós podemos ser esse filho amado em quem Deus tem prazer. Cada um de nós. Porque nós somos, a Bíblia, a palavra de Deus diz que nós somos adotados por Cristo. Nós fomos colocados novamente em Deus por Jesus Cristo. E aí eu fico imaginando o prazer ali, o tamanho do regozijo foi muito grande. Ali dentro daquela água, ele estava naquela água fresquinha, gostosa, tinha acabado de ser mergulhado naquela água, ser tirado. Imagina, ele saiu dali todo refrescado e daqui a pouco pousa sobre ele esse Espírito Santo maravilhoso, tão lindo, né? Pensa no que ele sentiu ali, o que o coração dele, como é que não foi aquilo, foi tremendo. Ali ele tudo aquilo acontecendo muito glorioso, aquela grande confirmação que ele era o filho de Deus, Deus dizendo, esse é o meu filho amado, Deus confirmando a paternidade. Deus confirma isso na nossa vida também, ele confirma a vida de cada um que quiser.
E aí, quando Deus confirma aquela paternidade, eu acredito que Jesus ali dentro dele, aqui dentro, na intimidade dele, ele nunca mais queria sair dali, né? Porque pensa bem, aqui dentro dele, ele recebendo aquilo do céu, que coisa poderosa e maravilhosa, irmãos, que coisa mais deliciosa. Eu imagino que a vontade dele era ficar ali, na presença do Pai, no colo do Pai. É tão delicioso, né? Imagina o quão Deus veio com glória na vida daquele filho amado, né? Mas aí daqui a pouco, no que termina, aquela maravilha ali, aquela coisa poderosa, ele é levado para um outro extremo da situação. Ele é levado para o deserto. E aí lá no deserto escaldante, ele em jejum, sem comer, ele ficou 40 dias lá, 40 dias, 40 noites sem comer, naquele deserto escaldante, quente. Imagina, sem um banho, sair daquela água tão refrescante e ir para o deserto escaldante, sem tomar um banho, sem comer, sem aquela voz dizendo: este é o meu filho amado. Aquela voz cessou, aquela voz acabou. Ele ficou sozinho lá naquele lugar, mas tinha um companheiro que ia lá de vez em quando atormentar a vida dele, oferecer para ele pecar, para ele sair da presença do Pai, pegar ele, levar lá no pináculo do templo e dizer: ó, pula daqui, desce daqui voando, que os anjos, teu Pai vai dar ordem para si. Se você és, olha a dúvida sendo colocada, se você és, já tinha sido confirmado, mas lá vinha a dúvida, se você é, pula daqui, que os anjos vão vir e vão te amparar lá na terra, daí vão acreditar que você é filho verdadeiro de Deus, porque você vai chegar lá voando. O povo não vai ver os anjos, porque os anjos são espirituais, ninguém vê. Mas você sozinho, descendo, eles vão ver. Porque o capeta, ele conversa, gente, com as pessoas. Quando ele quer manipular a cabeça de uma pessoa, ele conversa. Ele chega, porque ele não chegou lá para Deus, pedir para Deus para ele ir mentir para os profetas de Acabe. Ele vai, ele conversa. Ele chega nos ouvidos das pessoas e fica lá. E ele foi para Jesus tentar dizer: ó, Senhor, você não precisa ficar. Se você é, por que você está aí com fome? Se você é, por que você está aí sujo? Se você é, porque você vai chegar lá, ninguém vai acreditar que você é o Filho de Deus. Filho de Deus desse jeito? Com fome, sujo, imundo, fedendo. Desce voando, que daí eles vão, que todo mundo vai olhar, todo mundo vai ver e dizer: oh, esse realmente é o Filho de Deus. Mas Jesus resistiu. Jesus, ele foi filho lá na beira do rio, na água, saindo da água, naquele momento de regozijo, e foi filho lá, praticamente como se estivesse no inferno, no meio do calor, com fome, com sede, imagine todo tipo de angústia, e o diabo ainda ali. Mas ele foi filho, do mesmo jeito, ele não negou a paternidade. E é assim que nós temos que ser. Filho, o filho não nega. O filho não nega. O filho, ele pode passar pelo que ele passar, mas ele vai estar firme na presença de Deus. Ele vai estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E a igreja é como disse Davi: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Davi, ele conseguia tirar a adoração nos momentos mais difíceis da vida dele. Ele conseguia adorar. E ele adorava a Deus naqueles momentos que ele estava todo mundo criticando, todo mundo dizendo não faça, porque é vergonhoso, porque ele não estava nem aí. Eu estou adorando o Senhor. Davi era um adorador de excelência, não que ele era perfeito, ele não era. Porque ninguém de nós somos perfeitos. Todos nós temos as nossas falhas, as nossas dificuldades, tanta coisa que a gente às vezes erra, às vezes até sem perceber, quando vê, caiu. Porque nós não podemos também, porque a palavra de Deus diz que Deus perdoa nossas falhas, nossos erros, mas nós não podemos usar disso para ficar cometendo iniquidade. Porque o pecado repetido várias vezes já não é mais pecado, é iniquidade. Então, nós precisamos se afirmar aqui na palavra, como Cristo foi. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Será que nós podemos dizer que nós somos esse filho amado também? Porque nós somos. Em Cristo nós somos. Em Cristo nós somos. Se nós deixar
que Deus faça a obra em nós do jeito dele, não do nosso jeito, como aqueles profetas ali queriam, que o outro que estava ali com ele também voltou para casa e o profeta chegou e pegou no pé dele e falou: rei, por que o senhor anda com as pessoas que Deus não gosta? Por que você faz as coisas que Deus não gosta? Então, todos nós precisamos ser chamados a atenção. Todos nós. Não tem ninguém que não precise disso. Não tem ninguém que não precise de um tratamento. Todos nós precisamos. Mas nós não podemos ser mimados. Nós não podemos ficar como um caramujo que quando vem o perigo se encolhe dentro do caramujo lá e fica. Não, nós precisamos de estarmos prontos para que Deus possa agir na nossa vida, né, de maneira sobrenatural e do jeito dele, né, que Deus possa contar conosco naquilo que ele precisa, e nós precisamos estar pronto, porque vai ter vez que você, meu irmão, vai ter vez que Deus vai colocar você em lugares onde você precisa de usar a tua boca abençoada, santa, cheia do Espírito Santo, para acolher pessoas para a casa do Pai, porque nós fomos enviados para isso. Todos nós fomos enviados para isso. Não fomos enviados para frequentar a igreja e esquentar banco, não. Nós somos enviados para que nós possamos, né, fazer a vontade de Deus e trazer as pessoas para serem amados dentro da igreja, né? Quando os apóstolos perguntaram para Jesus: Senhor, como nós devemos fazer? Como que nós devemos orar? Que daí Jesus ensinou para eles o Pai Nosso. Estou terminando, já estou finalizando. Jesus disse: orem assim. E aí, no capítulo 2 dessa oração, no versículo 2 da oração, fala assim: seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Olha que palavra. Não é seja feita a vontade no céu como é na terra, não. Seja feita a tua vontade no céu, aqui na terra como ela é feita no céu. Então nós precisamos de nos preparar para fazer a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu. E eu fico pensando, aí quando eu leio assim, eu falo: meu Deus, como será que é feito essa tua vontade lá, gente? Pensa como é que é feito, né? É claro que nós ainda estamos aqui, ainda não temos essa condição, mas Jesus ensinou para nós fazer a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu. Gente, nós estamos tão longe disso. Tão longe, né? Nós precisamos nos correr para esse lugar, correr para nos aperfeiçoar, porque a hora que Cristo vier buscar a noiva dele, Ele quer buscar uma noiva prontinha. Ele quer dizer, até lá nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos sendo consertadinhos, não tem coisas que Ele vai ajustando aqui e ali, mas nós precisamos fazer a nossa parte e nos render diante do Senhor. Não sermos mimados, não sermos cheios de ai, 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 ui, ui. Quanto menos a gente for mimado, quanto menos nós subestimar a dor, a doença, a enfermidade, o coronavírus, quanto mais nós ficarmos nos bajulando, mais forte esse negócio vai ficar, mais difícil vai ficar. Quanto mais nós somos fortes e valentes, mais fácil nós vencemos os nossos inimigos. E era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Amém? Igreja Evangélica Avivamento Bíblico.